E Denilson não deve mais jogar. Não cumpriu o que foi prometido, isto é, que o salário dele ficasse livre de impostos. Ele não queria pagar imposto na Espanha. Bom, vamos ver o que é que acontece daqui para frente. E a construção do shopping em Higienópolis causa polêmica e esquenta os ânimos dos moradores. O Rede Cidade foi ouvir o que eles acham de ter um shopping center no bairro. Eu sou contra, porque é um bairro residencial, já é bem movimentado, com bastante trânsito. Eu acho que isso iria, atrapalhar mais, né? É a favor. Por quê? Porque sim, que aqui é um bairro bom e quer dizer que falta aqui um shopping que não tem nenhum. Eu acredito que não tenha a necessidade desse shopping aqui no bairro, porque a gente tem um comércio super bom aqui, você pode comprar tudo, depois é um bairro bem central, entendeu? Acho que a construção do shopping vai tumultuar muito a vida daqui, vai aumentar muito o trânsito, para uma coisa que não é fundamental para o bairro. De um lado é bom e do outro lado não fica bom por causa do trânsito. Agora, eu acho que não vai modificar nada, porque a maioria vai a pé. Todos os moradores daqui que vão utilizar daqui, vão a pé. Quando a pessoa quer o shopping, tem outro shopping para ir, entende? Não precisa ir aqui, nesse bairro que sempre foi um bairro residencial, um bairro tradicional, onde mora o presidente, né? Então eu acho que não vai ser legal. O pessoal lá tem que se preocupar também em limpar a sujeira dos cachorros das ruas, viu? E o Rede Cidade... O presidente da FIFA, o brasileiro João Havelange, está ameaçando impedir que o Brasil dispute a Copa da França. O motivo é o projeto de Pelé, que pretende abrir a caixa preta dos clubes e federações e colocá-los sob a vigilância da justiça. Hoje, no Rio, Havelange não podia ser mais ameaçador. Se o projeto for aprovado, a FIFA tomará conhecimento e, se está fora dos estatutos, ela tomará providência e uma delas será primeiro suspender até voltar às condições. Se não o fizer, será eliminado. Nesse caso, o Brasil pode estar fora do mundo, da Copa do Mundo da França? Pode. Para entender a briga de hoje, é preciso dar uma volta ao passado. Na verdade, Pelé e João Havelange não se entendem há mais de 20 anos. Depois da Copa de 70, Pelé brigou com Havelange por causa de dinheiro. O jogador exigia participação financeira nos jogos da seleção. Havelange, então presidente da antiga CBD, foi contra, embora a entidade lucrasse usando a imagem dos jogadores. Contrariado, Pelé se recusou a jogar na Copa da Independência em 1972. Desde então, os dois mal se cumprimentam. A situação piorou depois que Ricardo Teixeira, genro de Havelange, assumiu a presidência da CBF. Em 93, numa entrevista, Pelé acusou Teixeira de corrupção. O troco não tardou. Havelange tomou as dores do genro e impediu Pelé de participar do sorteio para a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. O X da questão que provocou a briga do presidente da FIFA com Pelé é um só. Chama-se Ministério Público, ou seja, a justiça vigiar as contas dos clubes de futebol e das federações. É aí que a porca torce o rabo. O projeto de Pelé prevê que a Justiça, através do Ministério Público, torne públicas e transparentes as contas dos times, das federações dos estados e da CBF. E mais, caberia ao Ministério Público apurar as denúncias contra eles. Denúncias que hoje acabam em pizza. Um exemplo, o vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda, foi assaltado na semana passada, quando levava para casa dinheiro do clube. Ele botou na mala parte da renda do jogo contra o Flamengo. A história ficou mal contada e os 70 mil reais sumiram. Com a nova lei, Eurico poderia ser responsabilizado pelo prejuízo. A denúncia de corrupção no Conselho de Arbitragens da CBF é outro exemplo. Resultado de jogos arranjados, dinheiro correndo por fora e até agora ninguém foi punido. Ivens Mendes, o chefe da roubalheira, esse nem apareceu para depor no Tribunal de Justiça Desportiva. Para Pelé, o Ministério Público seria a chave para acabar com a corrupção no futebol brasileiro. Do Rio de Janeiro, Cláudio Starek. O governo brasileiro reagiu à atitude de Havelange de típica de um ditador. Eu acho que essa maneira de impor as coisas, de querer ser o ditador, não caiu bem para ele. O presidente Havelange promoveu uma tempestade num copo d'água, porque em nenhum ponto desse projeto, até onde eu sei, ele conflita com os estatutos da FIFA. Nenhum ponto, literalmente nenhum. No Congresso ninguém manda. Ninguém manda, não manda o Executivo, não manda a FIFA, não manda ninguém. No Congresso manda o povo brasileiro através dos seus representantes, que são independentes. O Brasil é o único país que disputou todas as Copas do Mundo, foram 13.
Esse é um título ainda maior do que o próprio tetracampeonato. O que será que o torcedor brasileiro acha da atitude de João Avelange em querer tirar o Brasil da Copa? O Avelange tem que dar apoio, não tirar isso, rapaz. O Brasil inteiro virar contra ele, né? Doideira do mundo desse, tá ficando doido. Eu acho que ele tá sendo ditador. Se faltar o Brasil, na Copa não tem Copa. Tem que respeitar a FIFA. O Brasil tem força para isso, para enfrentar a FIFA. Acho que é a hora de fazer isso e mudar a estrutura, inclusive no futebol brasileiro. Depois da entrevista coletiva, Pelé fez o seguinte comentário para o chefe de reportagem do Jornal da Band, Luciano Borges, abre aspas: quando Maradona disse que o João Avelange estava gagá, eu defendi o presidente da FIFA. Hoje já estou achando que o Maradona tinha razão. Fecha aspas, palavras de Pelé. Veja a seguir aqui no Jornal da Band a história de Danilo, o menino... Polícia, até que os assaltantes concordaram em se entregar. E os 5 reféns saíram de casa muito nervosos e foram atendidos numa ambulância do Corpo de Bombeiros. Para trás, tudo bem, para trás, aqui, ó. Com cuidado, tá? A companhia aérea da Coreia do Sul confirma que 27 passageiros foram encontrados vivos depois que o jumbo com mais de 250 pessoas caiu na ilha de Guam. Filhos, os 4 mais velhos é que vão para as ruas. Francamente, meus filhos estão me dando uma força. Que força que seus filhos dão? No alimento, no remédio. O pai e a mãe de Danilo vieram do interior da Bahia. Estão há 2 anos em Brasília. Nunca mandaram os filhos para a escola. Que futuro a senhora espera para os seus filhos? Eu tenho fé que um dia meus filhos vão ter uma vida melhor. Como que pode ter uma vida melhor? Aí eu não sei, né? De Brasília, Maíla de Martino. O Jornal da Band submeteu algumas perguntas ao economista Gustavo Franco. Por exemplo, por que ele não deu esmola ao Danilo? Por que ele estava sorrindo nas imagens? Se, ao assumir o Banco Central, ele pretendia adotar uma política econômica que ajudasse o Danilo a melhorar de vida. A assessora de Gustavo Franco, Silvia Faria, disse que ele não responderia nenhuma pergunta até ser sabatinado pelo Senado. Muito menos a perguntas bobas como essas. Tem gente ganhando muito dinheiro com a venda de frutas, verduras e legumes e não é o produtor. Uma pesquisa feita em 11 cidades gaúchas mostra que o preço dos alimentos aumenta até 1000% entre a lavoura e a mesa do consumidor. A diferença entre o que o produtor ganha quando vende frutas, legumes e verduras e aquilo que o consumidor paga quando compra. Tem semana que nós não sabemos nem o que fazer quando dissemos que não tem para quem quase nem dá. 79 centavos? Tá caro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a pesquisa revelou que essa diferença de preços é de no mínimo 500%. O vilão da história é o intermediário, melhor, intermediários, no plural. Segundo a Secretaria da Agricultura, as mercadorias que saem da mão do produtor e até chegar às mãos do consumidor passam por 11 mãos diferentes. Este é o exemplo mais recente. Um produtor lá da cidade de Pelotas recebeu 20 centavos pelo quilo da cebola que plantou. Já um consumidor da cidade de Santa Maria pagou R$2 pelo quilo da cebola, preço 10 vezes maior. Quase sempre não é o produtor que vende diretamente. Quem vai na plantação e encaixota a mercadoria quer ganhar algum. Quem carrega até a Ceasa, também. Quem distribui para quitandas ou pequenos mercados quer lucro. Sem falar nas cidades produtoras que, mesmo vizinhas, vêm buscar o resto do que precisam na capital, sem incentivar o comércio regional. Quem paga tudo isso? O consumidor. O consumidor pagar menos. Um alerta aos consumidores. As lojas e as financeiras estão aumentando os juros do crediário para compensar as perdas com o atraso e a falta de pagamento das prestações. Ou seja, quem está comprando no crediário, além do produto que leva para casa, está pagando também por quem não paga. Um abuso que só você mesmo pode combater. Por isso, está na nossa seção Seu Dinheiro. Os cartazes das lojas continuam não obedecendo à lei. O número e o valor das prestações estão bem visíveis, mas as taxas de juros que o consumidor vai pagar, nem sempre. Às vezes, é preciso ir até o fundo da loja para conferir.
Parece que os comerciantes não gostam de mostrar quanto cobram. Na última pesquisa da Associação dos Executivos em Finanças, feita em 8 capitais do país, a média das taxas já era um exagero, 9% ao mês. Hoje a gente tem uma inflação que no mês passado foi perto de 0, então é um absurdo que se cobra, né? Entrar em taxa de financiamento hoje é loucura. E o pior de tudo é que as taxas de juros dos crediários estão subindo. O motivo, dizem as financeiras, é o aumento da inadimplência. Em São Paulo, por exemplo, um número nunca igualado. Mais de 314 mil carnês em atraso. Por isso, em alguns casos, os juros subiram até 3% ao mês. A inadimplência precisa ser paga dentro da instituição financeira por taxa de juros. A instituição não tem outra receita que não seja a taxa de juros. Os especialistas dão conselhos ao consumidor. Evite comprar a prazo sempre que possível. Pesquise também as taxas de juros e não pague mais do que 3% ao mês. A única forma de efetivamente baixar a taxa de juros é o consumidor se conscientizar e evitar e não comprar. Exatamente boicotar essas lojas que cobram caro. Vem aí no próximo bloco, o impossível Guga vence 2 partidas em menos de 24 horas. Vereador com salário de ministro e prefeita ganhando mais que o presidente. Ver com a beleza do lugar, mas com a vida de Marajás dos... E a prefeita, bem, a prefeita ganha mais do que o presidente da República. Paulo estão no vermelho. As dívidas passam dos 7 bilhões de reais. O jeito foi paralisar obras e adiar pagamentos. E no meio desse inferno astral, o prefeito Celso Pitta ainda enfrenta uma onda de denúncias. O escândalo mais recente, o do frango, envolve até a primeira-dama. Maria de Fátima Souza mora com os 4 filhos e o marido numa casa inacabada. Falta a parte de cima do sobrado, que já deveria estar pronto há 1 ano e meio. Mas, por falta de dinheiro da prefeitura, as obras no conjunto habitacional estão praticamente paradas. O que eu espero é que eles façam o que prometeu, né? Entregar a casa da gente pronta. O que adianta tirar a gente do sufoco e colocar em outro sufoco? A Prefeitura de São Paulo atravessa uma grave crise financeira. Até símbolos da campanha malufista, como Singapura e o Paz, estão com problemas. No Singapuras, o ritmo diminuiu. Durante a campanha, Pitta prometeu entregar 30 mil apartamentos. Até agora, só 3 mil foram concluídos. O Paz ameaçou parar porque a Prefeitura deve 120 milhões de reais às cooperativas de saúde. Foi preciso recorrer aos bancos para saldar parte da dívida. As empreiteiras paralisaram obras em avenidas, viadutos e túneis por falta de pagamento. Ao todo, a Prefeitura acumula 7 bilhões e 700 milhões de reais em dívidas. Ela é uma dívida acumulada ao longo dos 4 anos da administração Paulo Maluf e toda a dívida está estourando agora. O secretário de Finanças da Prefeitura descarta aumentar os impostos agora e diz que vai aumentar a fiscalização para arrecadar mais. A contenção de gastos já está ocorrendo desde junho. Ela ficou mais forte em julho, permanece forte agora em agosto, certo? De tal forma que nós vamos obter o resultado disso a partir de setembro. A crise financeira não é o único problema que atormenta o prefeito Celso Pitta. Promotores públicos estão investigando supostas irregularidades que teriam sido cometidas na compra de 800 toneladas de frango pela prefeitura durante as gestões Pitta e Maluf. A empresa fornecedora pertence a um cunhado de Maluf, que empregou a esposa de Pitta como vendedora. Convocada para depor na justiça hoje, Dona Nicéia Pitta não apareceu. De São Paulo, Sérgio Gabriel. O advogado de Dona Nicéia Pitta apresentou um atestado médico e disse que ela não compareceu porque está doente. Amanhã você vai ver aqui uma reportagem sobre a situação da cidade do Rio. Lá o prefeito Luiz Paulo Conde também está atrasando a conclusão das obras prometidas na eleição. O projeto Rio Cidade, que transformou os bairros cariocas e foi o carro-chefe da campanha, está esquecido. E a popularidade do prefeito em queda. Amanhã, no Jornal da Band. 43 anos depois, acabou oficialmente hoje o monopólio do petróleo no Brasil. O governo também derrubou o artigo que impedia a demissão nas refinarias e criou a agência que vai regular a privatização do setor. A nova lei aprovada hoje pelo presidente Fernando Henrique Cardoso permite que empresas privadas, inclusive as estrangeiras, explorem o petróleo brasileiro. A Petrobras vai ter o privilégio de escolher que áreas pretende explorar. Os preços dos combustíveis serão controlados pelo governo por mais 3 anos. Agora o esporte mais o Woodbridge, número 20 do ranking por 2 sets a 1.
Ontem à noite, Guga já tinha despachado o André Agassi em menos de 50 minutos. Com as 2 vitórias, Guga garantiu vaga nas oitavas de final do torneio de Cincinnati, dos Estados Unidos. Ele volta a jogar amanhã com o norte-americano Vincent Spadea, número 95 do ranking. Chileno aos vinicultores do país. O mesmo se passou com os criadores de salmão no Chile. Eles também deverão ter de pagar tarifas extras por vender o produto a preços abaixo do mercado. O problema do vinho chileno é um pouco menor, uma vez que o produto tem uma fatia pequena do mercado americano, em torno de 3%. O salmão chileno, em contrapartida, é comprado por 1/3 dos americanos que consomem esse tipo de pescado. Parece que está acabando o namoro dos Estados Unidos com o Chile. Duro vai ser continuar sendo tigre latino-americano sem vender seus produtos abaixo do preço de mercado aqui nos Estados Unidos. E a Microsoft Corporation anunciou que vai investir 150 milhões de dólares em ações sem direito a voto da Apple Computers. Durante a conferência Macworld, que se realiza em Boston, essa semana, foi feito um anúncio interessante para o setor. A partir de agora, os sistemas operacionais dos computadores Macintosh terão Microsoft Internet Explorer para navegar pela internet como primeira opção. Marcos Omati, de Nova York. Entre um dos mais elevados prêmios de qualidade do mundo está o Deming. Pouquíssimos fabricantes tiveram o mérito de receber um. Ricoh foi 2 vezes premiada. Na realidade, copiadoras e faxes Ricoh já receberam todos os maiores prêmios. Montanz é o principal especialista em segurança de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Um homem preocupado com quem anda a pé, na cidade onde mais se viaja de carro em todo o Brasil. Existem aqui 4 milhões e 500 mil veículos, 30% da frota do país, 1 para cada 2 habitantes. Rosalva dos Santos morreu 3 sextas-feiras atrás, atropelada por um ônibus na Avenida 9 de Julho, centro de São Paulo. Ela pesava 58 quilos, o ônibus 10 toneladas e meia. A gente não sabe assim, sabe? A gente do norte sabe que não sabe direito. E era um lugar que a gente não podia atravessar, e a gente foi onde aconteceu. Não, que ela ia sempre, né, acompanhada, né? Sempre acompanhada com algum dos filhos, né, ou talvez com ela, né, mas a minha sobrinha falou para elas atravessar na passarela, né, só que elas não obedeceram, né, então foi atravessar onde não podia, e aí aconteceu. É irresponsabilidade do desse. Você acha? A quem que vai atravessar, quem que vai subir esses caras todos da volta? Não vai. Você dá a volta? Não, eu não, eu também não, eu atravesso aqui. Lá está Luiz Montanz, de casaco azul, um pouco afastado do cenário da morte. Veio até aqui a meu convite, talvez um pouco a contragosto. Imagino que quem quer prevenir acidentes não goste de ser confrontado com eles. É uma tragédia, a gente vive essa tragédia. Coitado. Avaliou mal, estava passando um ônibus, se não tivesse chovendo, provavelmente... Quando subimos no viaduto para ver melhor o lugar em que Dona Rosalva perdeu a vida, o corpo dela já tinha sido levado para o Instituto Médico Legal. Viu a moça atravessando, viu a mulher? Você acha que ele viu? Ele brecou, ué. Como é que você sabe? A marca do pneu lá. A roda travou. E se ele bateu nela... Ele já estava quase parando quando ele bateu nela. E aí, de repente, essa mulher surgiu da direita para a esquerda, atravessando ali. Puxa, eu tentei frear o carro, mas foi sem êxito. Eu freiei que eu arrastou os pneus, mas mesmo assim chocou com a pedestre que foi sem... Não teve jeito de evitar aquele acidente. Foi uma coisa inevitável. Aquela noite eu nem dormi quase nada aquela noite. Toda hora eu acordava, pensava naquele lado. Então foi coisa terrível. Né? Mas será que não dava mesmo para evitar a dor do motorista Jair e a morte de Dona Rosalva? O engenheiro Montanz suporta com paciência e gentileza minhas perguntas de lei. É de se prever que a passarela não seja usada. Vocês sabem que as passarelas não são usadas. Vocês sabem que essa travessia aqui é uma travessia difícil. Então, o que fazer? O que fazer é, digamos, onde isso aqui, nós
precisaríamos colocar um obstáculo no canteiro central para que as pessoas não atravessassem. Não tem outro jeito, senão, vamos dizer assim, pela força, no caso. E impedir que as pessoas atravessem. Em 1996, os acidentes deixaram 2.200 mortos nas ruas de São Paulo. Montans trabalha com mais de 17 pessoas na Assessoria de Segurança de Trânsito da CET para baixar esse número. Eles conhecem, como ninguém, o mapa dos acidentes e dos atropelamentos da cidade. Estes especialistas apreciam ideias simples. A faixa de canalização. Ele é um cruzamento que ele não tem um volume de veículos para se colocar semáforo. Então, por ser livre, às vezes a pessoa não define qual é a preferencial, é onde tem as colisões. Então, um cruzamento como este, teve no ano de 96, 14 acidentes sem vítimas. É um número alto para o padrão de cruzamento. Como esse local, por exemplo, você vê as dúvidas, olha, isso é uma conversão irregular. Está vendo o conflito? Onde você não consegue definir uma preferencial, você percebe? Olha, todo mundo fica indeciso. Então a gente tem o banco de dados com os acidentes, a gente percebe que o número é elevado, então a gente tenta corrigir o local, correto? A mini rotatória, o objetivo dela como um redutor de velocidades, ela acaba ordenando o fluxo, diminuindo os conflitos no cruzamento. Todos os conflitos diminuem porque eles vão estar contornando o círculo, correto? A mini rotatória preferencial é de quem está contornando o círculo, tá? Mas como o círculo também é pequeno, geralmente existe uma troca de gentilezas, tá? Tanto é que o número de acidentes após a implantação de uma rotatória é mínimo, tá? E chega a reduzir até 100% dos acidentes. Em 15 anos, o trabalho contínuo desses engenheiros ajudou a fazer cair pela metade o número de atropelamentos da cidade, enquanto a frota triplicou. Montans, por que você diz que esse lugar é um retrato de São Paulo, do ponto de vista do pedestre? Que condições estão reunidas aqui? Bom, aqui é um terminal interurbano, tem a rodoviária, aqui tem uma estação do metrô que interliga, aqui é um corredor da cidade, existem pontos de ônibus, então isso aqui é um polo gerador de pedestre. E com o pessoal de poder aquisitivo menor. Então, aqui é uma região de demanda de travessia de pedestre. Ele faz questão de chamar minha atenção para um detalhe. Na hora da travessia, uma boa regra é que o pedestre olhe para os dois lados. Isso chama atenção. E nós já fizemos pesquisa com pedestres como isso funciona. Então, digamos, 99% das pessoas entendem o significado dessa palavra com essas setinhas para ele olhar para os dois lados. Mas você acha que aumenta a atenção do pedestre? Aumenta a atenção do pedestre. Agora vou aborrecê-lo. Uma pessoa que ande consideravelmente mais devagar não consegue atravessar. Mas calma. Só os mais rápidos, eu quero dizer. Os pedestres, eles... Vamos lá. Vamos lá. Os pedestres, eles querem condição de travessia. Eles não querem ficar esperando muito. Entendeu? Nós atravessamos com uma certa tranquilidade e deu tempo de atravessar. Mas, deu tempo certinho. Se o cara puxa de uma perna, ele não atravessa. Quanto deu, Montans? 15 segundos. Então, se tem... Ele fica 12 e 6, na verdade são 16 segundos, aí ele pisca. Mas é isso que eu estou te falando. A gente atravessou, se a gente quiser fazer de novo, você vai ver, a gente vai levar 14 segundos. Nenhum de nós dois tem nenhum problema para se locomover. Um velho aqui já não consegue atravessar. A assessoria de segurança, mesmo assim, ganha algumas batalhas. No ano passado, decidiu-se aqui que era preciso baixar a velocidade para reduzir acidentes. Montans foi o responsável pela implantação dos equipamentos que fotografam quem corre demais ou desrespeita o sinal vermelho. Os paulistanos donos de automóvel têm sido castigados implacavelmente pela eficiência do sistema. A gente está aumentando o nível de fiscalização, então as pessoas já começam a perceber
que o risco de ser penalizado começa a ser significativo. Nós começamos esse programa de fiscalização de velocidade em fevereiro desse ano, no dia 3 de fevereiro. E teve reflexo na questão das mortes e dos ferimentos no trânsito da cidade? Se a gente comparar o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano em número de mortes no trânsito, houve uma redução de 10%. Os acidentes ocorrem sempre quando ocorre alguma infração. Então, se você diminui o número de infrações, você vai diminuir o número de acidentes. Então, as grandes infrações são excesso de velocidade, farol vermelho, dirigir alcoolizado. A gente não consegue se antecipar a todos os problemas. Então, a comunidade nos solicita. A comunidade, digamos assim, tem seus mecanismos de pressão. Então, quando ela nos pressiona, a gente toma providência. Nós que trabalhamos com segurança de trânsito, a gente vive angustiado porque os problemas são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los. Então a gente vive angustiado porque a gente tem consciência de todos os problemas da cidade, tem consciência dos riscos que existem para os pedestres circularem na cidade, então nós vivemos angustiados. Então a gente vive no sentido de manter, digamos, acesa a chama de segurança no trânsito da cidade. A obrigatoriedade do cinto de segurança e da colocação das crianças no banco traseiro também ajudou a diminuir o número de acidentes em São Paulo. No próximo bloco, os moradores de um bairro da periferia de São Paulo dizem basta aos atropelamentos. Você vai ver o que eles conseguiram. E daqui a pouco... Alguns mal conseguem ficar de pé. 17 mil pessoas morreram no ano passado nos Estados Unidos por causa de motoristas alcoolizados. Eu volto já.